que mudanças eu posso fazer na minha redação? Porque, na verdade, o objetivo de procurar, de revisar, é procurar possíveis erros e mudá-los, mudar por uma forma correta de escrever. Então, o objetivo final da revisão é fazer mudanças. Essa pergunta é pertinente porque você não pode fazer qualquer mudança na sua revisão. Não pode. A sua revisão ela se destina a fazer alguns tipos de mudanças. Por quê? Porque você não tem tempo para isso num exame. Você não tem tempo. Então, com o tempo de que você dispõe no exame, você pode fazer algumas mudanças e outras não pode. Então, eu vou falar das que você pode. Em primeiro lugar, uma revisão, ela se destina a você pegar erros grosseiros. Aqueles erros que saltam aos olhos. Por exemplo, um erro gramatical. Um erro gramatical ele é muito fácil de ser cometido em uma redação, mesmo que você saiba a forma gramatical correta que você está escrevendo ali. Por quê? Porque você está com pressa, pensando na ideia que você está escrevendo, pensando no que vem após essa ideia, e a forma correta de escrever é um mero pano de fundo ali. O texto com a forma correta é um mero pano de fundo para o conteúdo que você quer colocar. Então, você não se concentra muito, lembra que eu falei que era um problema de foco. Então você não se concentra tanto na forma de escrever, mas se concentra mais na ideia e no conteúdo, enquanto você está escrevendo. Então é muito fácil de você cometer um erro gramatical e às vezes até grosseiro. É muito fácil. E não é porque você não saiba, é porque você não está com o foco correto naquele momento e é compreensível, é normal isso. É normal não estar com foco na forma, mas sim no que está escrevendo, no conteúdo. Então, erros grosseiros. O objetivo da revisão é pegar esses erros, em primeiro lugar. E quando eu digo erros grosseiros gramaticais, eu não estou me referindo só à gramática em si, tá? Eu estou me referindo à linguagem de uma forma geral. Como você sabe, a redação ela precisa ser escrita na linguagem padrão. Então, quando você sai da linguagem padrão, que é a linguagem oficial, você comete um desvio. Por exemplo, você pode, sem querer, colocar uma gíria ou um estrangeirismo, alguma coisa, algum termo que você está acostumado a usar no seu dia a dia, mas que na redação não é apropriado. Então, como você não está focando na forma como está escrevendo, ensino o conteúdo, você pode acabar colocando um termo ali que não é apropriado para a língua, para a norma padrão. Então, erros gramaticais, erros de linguagem também. Esses você consegue pegar numa leitura posterior mais calma. Outro tipo de erro que você pode pegar, e até às vezes com uma certa facilidade, são passagens obscuras. Ou seja, aquela passagem cuja clareza das frases não está muito evidente, não está muito notória. Você não consegue perceber a clareza, não consegue entender o sentido daquela frase depois que você escreveu. Na hora que você estava escrevendo, a ideia ela estava pronta na sua cabeça. Só que entre a ideia pronta e ela escrita no papel, existe um abismo, um obstáculo muito grande. Você precisa parar, raciocinar na forma como você vai escrever aquilo, e nisso você pode achar que está escrevendo da forma certa, da forma clara, né, no momento, e na hora que você vai revisar, você não entende direito aquilo que você escreveu, você não entende o sentido. As frases elas ficam truncadas, às vezes uma vírgula foi colocada no lugar errado e deu outro sentido, às vezes os períodos ficaram longos e você perdeu ali a ideia principal, a oração principal, você perdeu ali no meio ou até esqueceu de colocar a oração principal. Você pensou nela, mas não escreveu. Você passou por cima da oração principal, continuou intercalando orações no seu período e acabou não colocando aquela oração que vai dar o nexo com as demais orações. Então, períodos
obscuros, também numa revisão você pode pegar isso e corrigir. Revisar e acertar, não é corrigir, que nem eu disse. Porque, afinal de contas, aquilo você já sabe. Você já sabe, muitas vezes você já sabe como escrever as frases, mas naquele momento saiu truncada, saiu ininteligível, mas você sabe. Outra coisa também que pode fazer um período ficar confuso é você inverter a ordem direta dele. Em vez de sujeito, verbo, complemento, começar com um complemento, intercalar com um adjunto adverbial, depois colocar o sujeito, mas em vez de colocar o verbo na sequência, já colocar outra informação intercalada, e o período acabar ficando muito... E não é que ele fique ininteligível, mas é que ele fique mais difícil de ser entendido, que também não é bom para a redação. A redação é bom que você escreva com uma certa clareza. Etc, etc, etc. Todos esses errões, grosseiros ou errinhos que você percebe, mas com uma certa sutileza, você consegue pegar e mudar na revisão. Terceiro, que você pode pegar numa revisão, é a tal da precisão vocabular. Às vezes, na hora de escrever, você não está se concentrando no vocabulário exato que você precisaria usar e você usa um paralelo. Fazendo uma analogia, o vocabulário exato é a peça, aquela peça que vende no mercado para aparelhos, para veículos, é a peça original. Para veículo é aquela que vende na concessionária, é original. E o vocabulário alternativo ali, que serve de sinônimo, mas que não é exatamente, não tem a mesma precisão daquele que você queria usar, é como se fosse uma peça paralela, de uma marca paralela, ou como se fosse um remédio genérico. Tem o remédio de referência e tem o remédio genérico. O genérico é aquele que substitui o de referência, mas questionavelmente não é igual. Bom, por exemplo, você vai escrever lá, muitas coisas prejudicam a aplicação da lei tal. Você escreveu isso na sua redação. Aí na hora de revisar, você leu essa frase e falou, peraí, muitas coisas prejudicam a aplicação da lei? Não, coisas não. Coisas é um substantivo que se chama aí de substantivo ônibus, que serve para qualquer situação. Coisas não. Muitos transtornos prejudicam a aplicação da lei tal. Transtornos é um vocabulário mais apropriado. Muitos obstáculos prejudicam a aplicação da lei tal. Então, obstáculos, transtornos, são palavras mais apropriadas, com sentido mais exatos do que coisas. Coisas, tudo é coisa. Coisa se aplica a inúmeras situações diferentes. Então, coisas é muito genérico. Obstáculos, transtornos, é mais específico. Então você pode fazer essa alteração na hora da revisão. Você pescou ali uma palavra que não está está perfeitamente adaptada àquele contexto. Outra coisa que você pode alterar, agora não falando mais da forma como escrever, mas sim do conteúdo, são os embasamentos que você utilizou para sustentar os seus tópicos frasais. Então você desenvolveu lá o seu parágrafo, você partiu de um tópico frasal e desenvolveu ali embasamentos para ampliar aquela ideia. Só que, vamos supor que você usou um embasamento ali que era uma evidência no formato de exemplo. Foi a ideia que você teve na hora de escrever. Você pensou em um exemplo e colocou esse exemplo, pronto. Só que você, depois de um tempo, você foi revisar a sua redação, você lembrou de outro embasamento. Você lembrou, por exemplo, de um dado estatístico que ele sustenta com mais propriedade, com mais exatidão aquela ideia do que o exemplo que você deu. O exemplo é um caso, mas de um conceito, de uma ideia, você pode apresentar muitos exemplos. Você pode usar muitos exemplos. Dados, não. Dados ele é mais preciso. Ele vai ali direto no ponto que você quer sustentar.
Muitas vezes os dados, você não tem dados toda hora, dado estatístico para tudo. Você pode até ter para inúmeros assuntos, mas o que eu quero dizer é assim, você não tem, sobre um determinado assunto, você não tem tantas pesquisas. Às vezes você até tem, mas você não tem conhecimento. Então, daquela que você tem, você consegue com ela sustentar muito mais uma ideia, porque dado estatístico, o dado é um fato no formato numérico, mas é um fato. Você consegue muito mais do que às vezes com exemplo. Não estou dizendo que dado é melhor do que exemplo, tá? Isso aqui é só uma ilustração que eu criei aqui para que você entenda que você pode, no momento da revisão, alterar, trocar um embasamento que você teve a ideia depois, viu que era mais apropriado. É isso que eu estou querendo dizer. Mas tanto o exemplo como o dado estatístico são perfeitos para embasar ideias. Inclusive, eu já até falei de exemplos aqui no canal.